Buenas, seguindo a nossa série de revisão, então, a aula de hoje é sobre impulso e quantidade de movimento. Quantidade de movimento é a grandeza definida pelo Newton como sendo o produto da massa pela velocidade, a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo. Então, a unidade de quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Só também fazendo a observação que quantidade de movimento pode receber o nome de momento linear. É mais comum aqui no ensino médio a gente chamar de quantidade de movimento. Outra grandeza que a gente vai trabalhar aqui nessa parte é o impulso. Tá? E o impulso é a força que atua durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo atua a força, mais impulso ela produz. Então, a força é em newtons, o tempo em segundos, o impulso vai ser, então, vai ter a sua unidade como sendo newton vezes segundo. E esses dois, impulso e quantidade de movimento, guardam uma relação muito importante, que é impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa é uma relação bastante importante. O impulso é aquilo que faz a quantidade de movimento variar. Aqui uma observação, a gente vê que a unidade de impulso é newton vezes segundo, e está em igualdade com a unidade de quilograma metro por segundo da quantidade de movimento. Então a gente vê, na verdade, que newton vezes segundo é a mesmíssima coisa que quilograma vezes metro por segundo. Se tu for abrir o newton aqui e quiser deduzir, tu pode chegar a essa conclusão. Te liga no seguinte, que tanto a quantidade de movimento quanto o impulso são grandezas vetoriais. Então tu tem que te ligar se o impulso está contra ou a favor da quantidade de movimento, porque se ele estiver a favor da quantidade de movimento, ele vai fazer a quantidade de movimento aumentar, ele vai fazer a velocidade aumentar. Se o impulso estiver contra a quantidade de movimento, ele vai fazer a quantidade de movimento diminuir. Então te liga nisso, tá? Nessa questão da variação. A gente vai agora falar de uma coisa bastante importante, que é a maioria das questões aparece em cima desse assunto, que é colisões, e principalmente em cima da conservação, tá? A conservação da quantidade de movimento. As leis de conservação são leis fundamentais na física, fundamentais do universo. A lei de conservação da energia que a gente já viu na revisão do outro vídeo, e agora a lei da conservação da quantidade de movimento. Quando tu tem eventos como colisões, tá? Ou disparos de arma de fogo, lançamentos, disparos, lançamentos, a quantidade de movimento para sistemas isolados, ou seja, sistemas livres de forças externas, somente as forças que atuam são internas, a quantidade de movimento vai se conservar. Então, tu vai poder dizer que a quantidade de movimento antes do evento, seja uma colisão, seja um disparo, um lançamento, vai ser igual à quantidade de movimento depois do lançamento. Então, tu vai analisar a situação antes e depois, vai escrever a igualdade e, a partir daí, tu vai conseguir resolver a questão. Se liga bastante nessa relação, ela é bastante importante. E dentro das colisões ainda, a gente tem alguns tipos de colisões. As colisões, elas podem ser... Vamos botar aqui as colisões, separar elas. A gente vai falar especificamente delas. Então, as colisões, elas podem ser elásticas. As colisões elásticas são aquelas colisões em que a energia cinética e a quantidade de movimento se conservam. Tá? A conservação dos dois. E as colisões inelásticas são aquelas colisões em que a energia cinética não conserva. Então, a energia cinética não conserva, mas a quantidade de movimento que conserva. Ficou meio apertado aqui, mas não tem problema. Tá? Então a energia cinética não conserva na inelástica e a quantidade de movimento conserva. E a colisão perfeitamente inelástica, que está dentro da inelástica, claro, a perfeitamente inelástica é aquela colisão onde a perda de energia cinética é máxima. Não quer dizer que vai ser nula a energia cinética final, mas vai perder o máximo possível de energia cinética para aquela situação. É muito importante perceber que a conservação da quantidade de movimento não está atrelada obrigatoriamente com a conservação da energia cinética e vice-versa. Conservar energia não obriga na conservação da quantidade de movimento e vice-versa. Cara, qualquer dúvida que tu tiver sobre esse assunto, pergunta aí nos comentários, compartilha nossos vídeos, nos ajuda que a gente te ajuda, tá certo? Uma boa prova, e era isso.